Não é? Não só nós, mas vários autores observam também que a ausência de vascularização ou vascularização exclusivamente periférica foram encontradas em lesões benignas. O predomínio da vascularização na região periférica ou periférica e central equilibradas também predomina em benignos, né? 80% de lesões benignas. E os padrões de vascularização central maior que a periférica ou exclusivamente na região central foram muito significantes para a malignidade, né? Variando de 45% a 100%. E exemplificando, né, nódulos sem vascularização, que é aquele padrão 1, exclusivamente periférica, periférica maior do que a central, periférica e central equilibradas, mas sempre formando um anel. Vejam que quando nós passamos a ter um predomínio da vascularização central, esse anel vascular não se forma ao redor do nódulo, isso é o que diferencia principalmente do 3, e há muitos vasos tortuosos e calibrosos também na região central desse nódulo. E o padrão 5, que é exclusivamente central, nós observamos realmente que há essa vascularização na região central, o nódulo aqui nessa topografia, né, com todo esse contorno, e aqui atravessando um vaso mais tortuoso na região central desse nódulo, né? Então, esse seria classificado como 5. E índices de resistividade também, que nós já observamos que velocidades aí ficam muito difíceis de serem calculadas, aferidas, porque são ângulo-dependentes. Seria mais interessante, né, minimizando a nossa margem de erro, utilizar esses índices semi-quantitativos que independem do ângulo Doppler, né, da correção do ângulo Doppler. Como faríamos esse índice de resistividade, né? Seria para selecionarmos 3 artérias que foram estudadas, de todas que foram estudadas, porque às vezes nódulos grandes nós devemos aferir várias artérias, né? E levar em conta a topografia que ela está situada e também o índice de resistividade. Fazendo uma média aritmética dos índices de resistividades mais elevados, se possível, 2 vasos da região central e o maior índice de resistividade obtido da região periférica do nódulo, né? Então, dessa maneira, temos predominantemente periférico, né, mostrando que tem vascularização na região central, aqui também pegando um outro vaso na região central, um vaso na periferia, outro vaso na periferia, e faríamos uma média aritmética entre esses 2 vasos aferidos na região central e esse outro aqui, que é o maior, né, entre os da periferia, uma média entre esses 3, dando uma média aritmética de 0,53 para o índice de resistividade desse nódulo. E, fazendo dessa maneira, nós observamos que o grupo dos nódulos malignos tinha um índice de resistividade superior e significante aos demais grupos citológicos, né? Outros autores, até o Harley de Nicola, que está presente aqui, né, Harley, também fez uma pesquisa com os nódulos de padrão folicular. Esse grupo japonês, aqui, o Miyakawa, encontrou em 0,8 a média dos malignos, nós encontramos 0,74, Holden na Austrália 0,73, Sterboni na Itália 0,75 e o Harley na Unifesp 0,76, como média dos índices de resistividade maligna. Vejam que, usando os índices, nós falamos, né, conversamos, diversos autores conversamos uma mesma frase. Porque nós temos proliferação celular comprimindo vasos tortuosos dentro dos nódulos malignos tiroidianos e sofrendo estenoses e oclusões. Claro que tumores malignos também podem ter fístulas e, por isso, podem ter índices de resistividade baixos, né, e fazer uma média dos mais elevados. Então, aqui só um exemplo de ondas de baixos índices de resistividade e índices de resistividades elevados, né? Então, quando aproxima-se da linha de base aqui, o índice de resistividade acaba ficando elevado, porque a sístole tem uma diferença grande aqui com a velocidade diastólica. Critérios todos avaliados ao modo B e ao Doppler colorido, índice de resistividade, nós fizemos uma análise multivariada, essa análise estatística, e para tentarmos selecionar os nódulos que seriam submetidos à cirurgia, né? Então, como triar os nódulos que devem seguir para a cirurgia? Então, os nódulos malignos e os suspeitos da citologia, mostrando que um nódulo que seja hipoecogênico tem um aumento, né, no risco de malignidade ou suspeita de 15 vezes em relação ao nódulo que não tem essa ecogenicidade. A vascularização central, ou predominantemente central, aumenta esse risco em 6 vezes. A cada aumento de 1 centímetro no diâmetro transverso, o risco aumenta 2,87 vezes. E a cada aumento no índice de resistividade de 0,1 também,
nós temos um aumento de 1,7 vezes. Isso ainda com uma sensibilidade e especificidade elevadas. E chegamos nessa tabela, né, onde nós colocamos aqui, conjugamos a hipoecogenicidade ou não do nódulo, o padrão de vascularização, o tamanho desse nódulo e o índice de resistividade. Então, para um nódulo hipoecogênico, por exemplo, com um padrão de vascularização 4 ou 5, nem é preciso medir o índice de resistividade, porque em qualquer situação dessas ele já tem um risco aumentado e seria selecionado para a punção aspirativa. O nódulo hipoecogênico com um padrão de vascularização periférico ou predominantemente periférico ou periférico igual ao central, até 1 centímetro teria um risco aumentado se o índice de resistividade for superior a 0,68. Exemplificando, então, essa tabela. Nódulo isoecogênico com um halo periférico, né, medindo 1,2 no eixo transversal. Aquela medida da tabela é sempre feita no eixo transversal. O padrão de vascularização aqui tem um predomínio na região central, então é um padrão 4. Colocando naquela tabela, então, esse nódulo, apesar de não ser hipoecogênico, né, teria um risco aumentado. E, realmente, ele era um carcinoma papilífero. Bem parecido com esse, vejam bem. É um nódulo isoecogênico, com um fino halo, tem um diâmetro até um pouco maior no eixo transversal, né, 1,3 centímetros. E a vascularização predomina na periferia, né, então faz aquele anel completo de vascularização, com índices de resistividades baixos, colocando aí na tabela, dando um baixo índice de resistividade. Um baixo risco para a malignidade. A elastografia, pelos nossos guidelines aí publicados, seria um método promissor, mas que ainda necessita estudos para sua validação, né? Então, mostrando que é um método que ainda nós temos que aprender a lidar, nós temos que aprender ainda a executar. Dica, então, nossa e também que foi dada pelos guidelines. Ao analisar um nódulo da tireoide, nunca utilizar um critério isolado para predizer riscos de malignidade. E eles ainda afirmam que nenhum parâmetro, ao modo B, ou Doppler, isolado ou em conjunto, serve para predizer malignidade em todos os nódulos. Então, é muito difícil, diante de toda essa gama de nódulos que nós temos, termos critérios precisos para dizer se um nódulo é maligno ou não. Então, sempre nós temos que realmente seguir esses guidelines para não negligenciarmos nenhum nódulo maligno aí. A presença de microcalcificações e os contornos aí irregulares, mal definidos, com ausência de halo, né, ou halo espesso, seriam esses pelos guidelines que foram selecionados como aumento de risco. Tudo isso porque nós estamos identificando mais nódulos, temos mais incidentalomas, isso acaba criando um problema de gerenciamento do nódulo para o paciente e que leva esse problema para o clínico ou para o cirurgião de cabeça e pescoço, né? E que geralmente acaba pedindo uma PAF. Se a PAF for diagnóstica, ok, o problema está resolvido. Agora, nosso dilema acontece quando essa PAF não é diagnóstica, né? Aumentando assim o número de cirurgias desnecessárias. Padrões com hipoecogenicidade, calcificações, essas calcificações fragmentadas, microcalcificações, não é? Essa forma, a altura maior que a largura, a dimensão do nódulo associada à hipoecogenicidade, calcificação também. Né? E aqueles que não merecem, né? Os nódulos bastante inocentes, que são aqueles isoecogênicos, com áreas císticas pequenos, predominantemente císticos, mas sem vascularização na parte sólida, aquele sponge-like. Né? Todos esses são padrões que não merecem punção aspirativa por agulha fina. Aqueles que nós ficamos em dúvida e que teríamos que seguir, né? Então, aqueles predominantemente císticos. Então, esses guidelines também concluem que a maior parte dos indeterminados, desses foliculares, vai ser benigna, né? Cerca de 80% desses nódulos biopsiados e também que dão como indeterminados vão ser benignos. Poucas vezes são malignos. Então, que fatores a gente pode utilizar para incentivar a PAF, né? Segundo os guidelines também. Se o padrão ultrassonográfico é indeterminado, o que utilizar? Então, lembrar da história familiar de câncer de tireoide, da exposição prévia à radiação ionizante, idade do paciente, o tamanho desse nódulo e também pacientes do sexo masculino teriam um risco maior. Com sondas de alta resolução, o operador que realiza o exame tem bastante importância nesses casos.
E o problema grande que nós temos, que é a subjetividade e a técnica do exame, né? Lembrar de sempre examinar o pescoço como um todo, não apenas se limitar à glândula tireoide. Com relação ao mapeamento Doppler, meu conselho é que a classificação seja adequada para os nossos equipamentos atuais, sensíveis, como esse que a gente tem da Exaot hoje. Não considerar apenas se a vascularização é periférica ou é interna, mas sim aonde predominam os vasos. A técnica do Doppler, né? Como utilizar esses equipamentos, os ajustes desses equipamentos, e apesar do índice de resistitividade ser um critério menor, então, para a gente reconhecer sempre os nódulos com maior risco de malignidade, né? Prestar atenção nesses critérios para indicar bem a PAF, seguindo os guidelines e levando em conta o risco para cada paciente. E evitando, assim, as PAFs desnecessárias e as cirurgias também que não vão dar benefício nenhum ao nosso paciente. Bom, era isso. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.